começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, É a bola, é a bola, é a bola. e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos girar informações do sul do estado. Rogério Vidimantas vai trazer as informações dos times de Dourados para os amigos do futebol na Canela. Um abraço, Rogério. Por onde você anda, meu amigo? Olá, Thiago, amigo do futebol na Canela. Estou ligado, né? Andando em algumas cidades aqui pelo sul, acompanhando e aproveitando também para passar em algumas localidades onde o futebol está fervendo neste final de semana, principalmente por uma preocupação na rodada. Este sábado, né, a rodada toda do Grupo B acontece no sábado, que pode, inclusive, definir toda a situação chave, dependendo dos resultados, Thiago. Ô Vidimantas, e agora falando dos times do Grupo B, começando pela notícia da última hora, né? A interdição do estádio Chavinho, o Itaporã na última rodada, enfrenta o Ivinhema no estádio Douradão. Não haverá o adiamento da rodada, porque em tempo hábil o Ministério Público avisou a federação e, por sorte, o Itaporã folga na rodada, senão teríamos mais um jogo adiado. Parece que os dirigentes não aprendem, não é isso mesmo, Vidimantas? Olha, Thiago, são coisas que eles estão para entender, né? Porque se as equipes sabem dos períodos, dos laudos e tudo mais, é uma obrigação do clube, você colocou isso muito bem, quando aconteceu o problema do Douradão, né? Cara, tinha culpa de ser do Douradão, é da federação e tal, e você colocou muito bem que a culpa é do 7, porque no regulamento a obrigação é do 7 monitorar esses documentos, mas uma vez a culpa é da diretoria do Itaporã, que deveria estar atenta em relação a isso. O estádio é administrado pela Prefeitura Municipal, mas se houve realmente esse problema em relação ao laudo, isso aí complica bastante a equipe do Itaporã. Agora, se for alguma coisa simples de se resolver como aconteceu com o 7, o jogo com o Itaporã é apenas na última rodada, né? E chegar a segunda-feira o laudo lá e fazer liberado. Agora eu não sei como isso ia resolver, e nem sei se tem muita diferença também, né? A briga entre Itaporã e Ivinhema é apenas por colocação, e dependendo da partida de amanhã entre Ivinhema e Urso, nem isso vai adiantar mais. O Itaporã já praticamente garante a segunda colocação e pode apenas perder a segunda colocação para o Naviraense, caso ele consiga vencer os seus jogos. Então, o importante é que o Itaporã trabalhe e resolva esse problema antes da segunda fase do campeonato estadual, porque aí sim seria muito prejudicado em não poder jogar no seu estádio. Vidimantas, o torcedor do Naviraense neste sábado colocará por baixo da camiseta do Jacaré do Cone Sul uma camisa do Ivinhema, porque se o Naviraense bater, o Águia Negra estará classificado se o Ivinhema vencer o Urso ou o 7 de Dourados não vencer o Corumbaense. Dá para torcer o torcedor do Naviraense pelo Ivinhema ou está longe de acontecer isso? Não, dá sim. Ó. O importante agora é você conseguir a classificação. E você torcer para um time rival com o intuito de passar para a próxima fase, pode acontecer. Mas acho que não vai ser necessário, não. Acho que o Naviraense precisa focar na sua partida contra a equipe do Águia Negra. Eu acho, eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, é a partida da primeira fase do campeonato estadual. Eu acho que não vai ter nenhum jogo mais interessante que esse, pela importância do jogo, pelo que ele significa, e por reunir o campeão do ano passado, o vice-campeão do ano passado, e podendo um eliminar o outro. Evidente que o Naviraense perdendo não estará eliminado. Agora, o Águia Negra não vencendo estará fora da sequência do campeonato estadual, e quando começou o campeonato no início de fevereiro, ninguém poderia imaginar uma situação dessa. É lógico que eram só projeções, mas pegava-se o grupo B e colocava-se como os 4 classificados, sempre começando com a Águia Negra e os outros 3. E pode acontecer outros 4 e o Águia Negra fora. Coisas do futebol, porque a equipe do Águia Negra, e isso é
unanimidade entre a crônica esportiva aqui do Subestado, tem um excelente elenco, mas a coisa acabou não encaixando, sofreu muito com problemas de contusão durante a competição, e isso foi refletido na campanha, foi pesando psicologicamente para os jogadores, e aí os resultados acabaram não acontecendo, por isso que a Águia Negra está nessa situação. Só que a Águia Negra, pela vitória que conquistou contra o Iviema há 2 rodadas atrás, em Iviema por 4-2, pode muito bem repetir o feito e bater o Naviraense jogando no estádio Viratão. Por isso eu classifico esse jogo como muito importante, eu acho que é o jogo mais importante dessa primeira fase do campeonato estadual, e vai ser um jogo realmente de se olhar e saber o que vai acontecer. São duas equipes equilibradas, quem vence esse jogo não dá para saber, não dá para apontar um favorito, evidente que o momento psicológico do Naviraense pela vitória na última quarta-feira é muito melhor, mas o Águia Negra vai em busca dos pontos, até porque não tem outra coisa a se fazer. Lembrando que o Águia Negra será eliminado se perder o jogo, né, do Naviraense, e a equipe do 7 de Dourados vencer a sua partida, porque daí ambos chegariam a 18 pontos e o Águia Negra no máximo chegaria a 15 pontos. E Vidimantas, isso aconteceria pela primeira vez na história do futebol mato-grossense. Nunca o atual campeão foi eliminado na primeira fase, dentro das 4 linhas, exceção feita 2007, quando o Coxim foi o campeão do ano anterior, 2006, ficou na 4ª colocação, classificavam 4, mas pela escalação irregular do Oliveira, perdeu 3 pontos no TJD e acabou entrando no Operário. Se isso acontecer, entra para a história e de uma maneira negativa, né? Realmente é uma situação diferente, né? Porque até pelo trabalho feito pela equipe do Águia Negra, né? O Águia Negra, você pode até colocar que você não consegue classificar o Águia Negra, começou em cima da hora, né? O Águia Negra fez todo um trabalho de preparação, fez bons amistosos de qualidade, só que depois a coisa acabou não engrenando, né? Só aumentando essa informação, se o 7 vencer o Colombaense neste sábado, nem um empate basta para a equipe do Águia Negra. Ele precisa necessariamente da vitória. Se isso não acontecer, o Águia Negra estará eliminado do campeonato estadual, e aí volta as suas atenções exclusivamente para a partida contra o Bragantino pela Copa do Brasil no próximo dia 13 de abril, e já iniciando todo o trabalho de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa em meados de maio, Thiago. Exatamente, porque aí nos critérios não chegaria mais ao Naviraense, que seria em tese na última rodada o 4º colocado. Vidimantas, e para falar do 7, né, e falamos do Ceni, e vamos falar do 7 porque tem 2 semelhanças, né? José Macena montou o time do Ceni em 2010, Mirandinha chegou e foi campeão. O Macena foi demitido, não, pediu demissão, né? Não quis ficar. Chega Mirandinha, passagem no Comercial, em que ele deixou o time no G4, embora o futebol não tenha sido bom, mas o time estava no G4 quando ele foi demitido, e agora chega para esse jogo para vencer e aí ser virtual classificado, né? Porque o Urso teria que tirar uma desvantagem de saldo de gols muito grande, né, Vidimantas? A situação do 7 ainda não é completamente independente. Precisa vencer e todas essas 2 partidas acontecem também neste sábado. O 7 vencendo, o Águia Negra não vencendo, o Urso de Mundo Novo não vencendo, o 7 não faz mais conta nenhuma e aí vai para a segunda fase do campeonato estadual. O 7 vencendo, inclusive, Thiago, pode até terminar na 3ª posição se a equipe do Naviraense empatar os 2 jogos que lhe restam, né? Então, há uma situação ali que, de repente, o 7 pode até pensar em escapar do Ceni na próxima fase do campeonato estadual. O Mirandinha já se apresentou, fez um treino leve nessa sexta-feira com os jogadores, leve não, fez um treino de preparação para a partida de amanhã, esperando e conhecer os jogadores. Segundo ele inclusive em entrevista que ele deu agora nessa sexta-feira para a Rádio Grande FM, ele disse que já conhece boa parte do elenco da equipe do 7, alguns jogadores já trabalharam inclusive com ele, então ele disse que não terá nenhum problema em se adaptar à equipe, e é evidente que se o 7 conseguir a classificação neste sábado, terá 15 dias de preparação para enfrentar o adversário na próxima fase do campeonato estadual, seja ele o Ceni, seja ele qualquer outro adversário. Então seria um tempo interessante para pelo menos conseguir dar um padrão diferente à equipe e tentar surpreender a equipe que vem do Grupo A para essa disputa. Evidente que, em caso de se enfrentar o Ceni, essa surpresa, se acontecer, será ainda maior.
Edmar, para a gente encerrar a informação, estive essa tarde da Federação de Futebol, entrevistando o Marcos Tavares, entrevista que os amigos vão ouvir na sequência da sua. O Novo Alvorada não virá porque o estádio lá na cidade do Novo Alvorada não está pronto, né? É um campo de futebol, falta cercar. E o primeiro time profissional que está na lista para ocupar essa vaga, que pleiteia a vaga com boa chance, segundo o Marcos Tavares, é o tricampeão Ubiratã. O que conversa-se em Dourados sobre o Ubiratã? Segunda-feira, segundo o Tavares, tem uma reunião entre o Joaquim Soares e o prefeito Murilo Zawitch. Dá para sonhar com o Ubiratã de volta ao campeonato estadual? Olha, sempre se sonha, né? Seria muito bom para Dourados a volta. Futebol só para Dourados não, muito bom para o futebol sul-mato-grossense, a volta do Ubiratã ao profissionalismo, né? Eu conversei com o presidente Joaquim Soares, ele disse que participou da reunião, até porque foi discutido naquela reunião também as equipes, as competições de categoria de base, e o Ubiratã faz muito bem participar da maioria delas, principalmente aquelas relacionadas às categorias sub-16, sub-14, sub-13 e por aí vai. Mas, segundo ele, o Ubiratã tem sim interesse em voltar, mas é evidente que precisa de um apoio, de uma parceria. Ele diz que não quer mais, não tem a menor possibilidade de entrar na competição e colocar em risco o patrimônio do clube. Se não tiver alguém, ou um grupo, ou um parceiro, para poder gerir toda essa parte financeira, todo esse processo para a disputa da Série B do Campeonato Estadual, é evidente que ele não vai cometer nenhuma loucura apenas para que o Ubiratã volte ao futebol profissional. E ele está muito certo, porque ele sabe o trabalho que deu para colocar o Ubiratã, ou pelo menos o clube do Ubiratã, ou que sobrou dos bens do Ubiratã, em uma situação confortável como está hoje. Então, a expectativa realmente é por essa volta do Ubiratã. Inclusive, eu conversei com o Marcos Tavares durante a partida, não porque estava trabalhando, mas antes da partida do SEC contra o Naviraense, ele também colocou essa situação das equipes que podem retornar ao futebol profissional pela Série B. O Ubiratã, como você falou agora há pouco, é o primeiro dessa lista. Ele acredita que deve sim abrir algumas vagas, né? Essa é a primeira do Novo Alvorada, é a primeira realmente. Novo Alvorada não tem estádio de suporte à disputa do campeonato profissional, seja a Série B e muito menos a Série A, e o Ubiratã seria o primeiro dessa lista. Outras equipes importantes do futebol sul-mato-grossense vêm logo atrás, o Costa Rica, o Rio Verde e outras, e ele falou inclusive na possibilidade, pelo menos na esperança, que alguém tome juízo no Operário, e que o Operário possa voltar ao futebol profissional. Infelizmente, as informações que chegam não são tão boas para o torcedor operariano, né? Mas fazer o quê? Tomara que alguém consiga fazer com que o Operário trilhe esse caminho de início de volta, como o Ubiratã está fazendo agora. É verdade. E o Marcos Tavares vai explicar na sequência tudo que está acontecendo em relação ao Operário Futebol Clube. Vidimantas, forte abraço. Eu torço pelo Águia Negra, pelo Urso, pelo Comercial e pelo Maracaju, porque senão a última rodada vai ficar muito sem graça se todos os times já estiverem classificados. Aquele abraço, até a próxima. Um abraço, Thiago. Eu acredito que teremos sim alguma disputa na última rodada, mas eu não sei em qual grupo. Se nós colocarmos os resultados como os resultados possíveis, eu acredito que muito provavelmente teremos a definição do grupo B já nesse final de semana, mas no grupo A teremos uma vaga sendo disputada na última rodada entre Comercial e Novo Operário. Já seria a primeira decisão, ou a segunda, porque teremos a primeira amanhã em Naviraense e Águia Negra, a segunda decisão desse campeonato estadual, que vem sendo disputado em bom nível pelas equipes. Um campeonato bom, e na expectativa já, eu até tive uma conversa rápida com o Marcos Tavares sobre isso, de como será o campeonato a partir do ano que vem. Está na hora de termos um campeonato com todas as equipes se enfrentando, uma semifinal, uma final, e se preparando para 2015, termos um campeonato 2016, um campeonato com apenas 10 equipes, 10 boas equipes na primeira divisão e uma Série B fortificada. Aí, Rogério Vidimantas, trazendo todas as informações dos times do sul do estado e falando do Ubiratã. Futebol na Canela, futebol nossa paixão.